A paz do Senhor, povo de Deus, que compõe a nossa família Adeluz. Hoje, terça-feira, dia 11, vamos para mais um devocional e o nosso texto base está na primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo de número 1, versículo 3. E com base nesse texto, vou falar sobre exalte a Deus por sua graciosa salvação. O texto sagrado diz exatamente assim: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. É interessante. O apóstolo Pedro, no preâmbulo de sua primeira epístola, está exaltando a Deus através de uma canção pela grandeza da salvação. Por isso ele diz: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Cristo dentre os mortos. Nesse texto, há duas verdades que estão sendo notavelmente destacadas pelo apóstolo. A primeira verdade, ele ressalta a fonte da salvação. Está justamente nos versículos 3 do capítulo 1. Num tempo de extrema perseguição, sofrimento e dor, Pedro inicia sua carta com uma doxologia. Ele não começa com o homem, ele começa com Deus. Ele não inicia com as necessidades humanas, mas inicia com os louvores que Deus merece. Aqui Pedro mostra a fonte da salvação. Por isso ele diz: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia. É interessante, Pedro começa louvando a Deus por sua salvação. A salvação, como bem diz Pedro, é uma obra exclusiva de Deus, e ele deve ser exaltado por uma tão grande salvação. Seu nome deve ser magnificado por presentear de forma tão auspicioso o pecador que crê na sua palavra. Um outro ponto muito interessante que Pedro nos ensina é que antes de apresentarmos nossas dores, nossas lutas, nossas lágrimas, nossas perdas nesse mundo, devemos levantar os olhos ao céu e exaltar aquele que nos amou, nos escolheu e providenciou todas as coisas para a nossa salvação. Quando exaltamos a Deus por quem Ele é e pelo que Ele tem feito por nós, sentimos-nos mais fortalecidos para enfrentarmos nossas lutas leves e momentâneas. Por isso, irmão, você tem exaltado a Deus pela grandeza da salvação, sobretudo ressaltando Deus que é a fonte da nossa salvação? Você tem magnificado o nome de Deus por tudo aquilo que Ele tem feito por nós, sobretudo ao oferecer seu Filho Jesus na cruz para perdoar os nossos pecados? Precisamos aprender a exaltar a Deus antes mesmo de falar a Ele nossas lutas e nossos problemas. O apóstolo Pedro nos ensina essa verdade. Mas em segundo lugar, ainda com base no mesmo versículo de número 3 do capítulo 1, o apóstolo Pedro agora exalta a Deus pela natureza da salvação. Note bem isso. Primeiro, ele exaltou a Deus pela fonte da salvação, mas agora ele está exaltando a Deus pela natureza da salvação. Pedro faz uma transição da fonte da salvação para a sua natureza, mostrando que o plano estabelecido na eternidade por Deus se concretiza e se realiza, se consumando no tempo e na história. Em outras palavras, aquilo que foi planejado no céu se realizou aqui na terra. E nesse aspecto, duas verdades preciosas o apóstolo Pedro está destacando aqui nesse ponto. A primeira, a regeneração, está ainda no versículo de número 3, porque o apóstolo Pedro diz: nos regenerou. E é interessante nós refletirmos sobre isso. A regeneração é uma obra do Espírito Santo em nós. Ele muda nossas disposições íntimas, dando-nos um novo coração, uma nova mente, uma nova vida. Então, nascemos da semente incorruptível e passamos a ter não somente novo status de justificação,
mas também uma nova vida, que é a regeneração, tornando-nos filhos de Deus e membros da sua família. O crente renasce para dentro de uma nova família, conforme o apóstolo Paulo, por sinal, vai dizer lá em Efésios capítulo 2, verso 19, passando a estar para com Deus numa relação de filho, conforme está em 1 João capítulo 1, verso 12. Aliás, o Evangelho, segundo escreveu João, confirma isso também no capítulo 1, versículo 12, quando diz: veio para o que era seus, e os seus não receberam, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. Portanto, a regeneração torna-nos filhos de Deus, membros da sua família, e agora passamos a estar para com Deus numa relação de filho e para com Jesus uma relação de irmão, conforme está em Romanos capítulo 8, versículo 29. Mas a segunda verdade ainda deste segundo ponto é a viva esperança. No verso 3, o apóstolo Pedro diz: para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Se você notar, o apóstolo Pedro descreve aqui com muito objetivo e com muita transparência o mundo pagão como um mundo sem esperança. E é interessante, Paulo também faz a mesma coisa quando escreve Efésios no capítulo 2, verso 12. Ele vai dizer que o homem sem Deus, sem Cristo, sem o Evangelho, não tem esperança, é dissoluto, perdido, porque não tem a obra da salvação na sua vida. Portanto, só Cristo, mediante o que ele realizou na cruz, pode de fato operar o grande milagre. E o agente que faz isso é o Espírito Santo no coração do homem. Nesse aspecto, devo dizer, o homem no pecado não tem esperança. O filósofo Sófocles escreveu: não nascer é inquestionavelmente a maior felicidade. A segunda maior felicidade é tão logo nascer, retornar ao lugar de onde se veio. Em outras palavras, o cristianismo, porém, é a religião da esperança. Não caminhamos para um futuro desconhecido. Nós marchamos para uma glória eterna. A regeneração nos leva a uma viva esperança. Pela regeneração, somos regenerados para uma qualidade superlativa de vida. Somos regenerados para a esperança, e essa esperança tem duas características. Primeiro, ela é viva, e segundo, ela é segura, pois está fundamentada na ressurreição de Jesus Cristo. Nossa esperança não é vaga, é uma verdadeira esperança. Ela não é incerta, ela é certa, mais definida e segura do que você possa imaginar. Sem a ressurreição de Cristo, nossa regeneração não seria possível e a nossa esperança não faria nenhum sentido. Por essa razão, pergunto: você já pôs a sua confiança em Cristo? Já recebeu dele o dom da vida eterna? Tem exaltado a Deus por tão grande salvação? Você tem se deleitado nele e vivido de modo digno dessa gloriosa vocação? Saiba que nem toda a eternidade será suficiente para nos alegrarmos em Deus e agradecermos a Ele, pois estávamos perdidos e fomos achados, estávamos mortos e recebemos vida. No final dessa reflexão, a minha pergunta dirigida a você é exatamente esta: tens exaltado a Deus por tão grande salvação na nossa vida? A obra que Deus fez na cruz, entregando o seu Filho Jesus como nosso substituto, é um milagre tão gracioso e tão grandioso que supera todas as aflições da vida que nós vivemos. Reflita sobre isso, querido irmão. Nesse devocional de hoje, nossa reflexão girou exatamente em torno dessas três verdades. A primeira verdade, a fonte da salvação. A segunda grande verdade, a natureza da salvação. A terceira grande verdade é que a salvação foi aplicada em nós por meio do Espírito Santo e nós temos uma viva esperança. Reflita sobre isso. Que Deus te abençoe e até amanhã em o nosso próximo devocional.